de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, e quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão. Meus irmãos e irmãs, o convite que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz é um convite exigente. Aliás, permita-me fazer eco à pregação que fiz e que está disponível para quem ainda não acompanhou e também para quem quer ouvir novamente aqui no canal Mãe Piedade no YouTube, do primeiro dia do retiro quaresmal, onde eu falava da necessidade da renúncia. Se nós não estivermos dispostos a renunciar, nunca nos converteremos de verdade. E é isso que mais uma vez escancara-se diante dos nossos olhos nesta quaresma. Porque não dá para dizer que é cristão e seguir não o Cristo, mas aquilo que nós gostamos do Cristo. Santo Agostinho, num de seus escritos, diz que se nós cremos somente naquilo que nos convém no Evangelho, não é no Evangelho que cremos, mas é em nós mesmos. A conversão ensina-nos a abraçar o Cristo tal como Ele é. E nosso Senhor Jesus Cristo não nos quer pela metade, meus irmãos e irmãs. Ou nós somos todo dele, ou ainda nós não estamos unidos a Ele. Ser de Jesus significa amar o que Jesus ama e detestar o que Jesus detesta. Padre, o que Jesus ama? Jesus ama o ser humano. Jesus ama a obra criada por Deus. E o que Jesus detesta, Padre? Jesus detesta o pecado. Nós ouvimos o Evangelho de hoje. Ele não negocia. O valor do Senhor é inegociável com os valores do mundo. Porque por aí, inclusive no nosso tempo, criou-se um Jesus ao molde dos seus interesses e das suas conveniências. Aí esse Jesus é o Jesus da paz, do amor, que aceita tudo e que não exige nada. Não nos parece ser o Jesus do Evangelho. Porque Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas o Jesus, à medida do homem, à medida da nossa razão e da nossa conveniência, quer enxergar um Jesus que olha para esse mandamento e diz assim: ah, tudo bem, antigamente o Senhor lá no deserto disse, não matarás, mas agora o tempo é outro. Então agora a gente pode matar não, mas por que não caluniar, difamar, matar os sonhos dos outros, colocar-nos acima das pessoas? Nosso Senhor Jesus Cristo atualiza o mandamento. Não de uma maneira frouxa, mas nosso Senhor diz
Quem já sentir raiva do seu irmão, já será réu em juízo. Não sou eu que disse. Olha o versículo 22 do evangelho de hoje. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado ao tribunal. Nosso Senhor nos mostra, meus irmãos e irmãs, que não é uma ação externa que nos condenará ou nos salvará. Mas a nossa salvação, a nossa condenação está relacionada àquilo que nós alimentamos no nosso coração. Porque ninguém chega a tirar a vida de uma outra pessoa sem antes ter matado esta pessoa primeiro dentro do seu coração. Alimentando raiva, ressentimento, mágoa, desejo de vingança. Percebam, é dentro do nosso coração que começam os piores pecados. E se nós não tomamos conta do nosso próprio coração, queremos colocar Deus como culpado. E a gente sempre como a desculpa, sempre como o inocente. É o que o Senhor pergunta francamente. Aliás, permita-me fazer uma partilha com vocês. O padre está até em débito. Deveria eu estar confessando pelo menos 2 vezes por mês, mas pelo menos uma vez por mês tenho a oportunidade de procurar um outro padre e confessar os meus pecados. Mas antes, no meu exame de consciência, sempre gosto de ler esta passagem da profecia de Ezequiel. Porque o Senhor faz uma pergunta para mim e para quem ouve, né? Por um acaso, é a minha conduta que não é correta? Ou é a sua conduta que te afasta de mim? A gente quer muitas vezes colocar a culpa em Deus, né? Somos assim porque Deus não colabora. Estou aqui trabalhando, pelejando, mas o Senhor não ajuda. A pergunta que o Senhor nos faz nessa quaresma nos desafia. O problema está em Deus ou o problema está em nós? E a pergunta que o Senhor faz é provocativa. Quando alguém abandona o que é certo, comete um pecado e sofre as consequências daquele pecado, é por causa de Deus que ele está sofrendo a consequência do que ele escolheu? Se você planta laranja, como é que você quer colher abacaxi? Entendam, a gente precisa tomar mais atenção naquilo que nós alimentamos dentro de nós. Porque às vezes nós vamos plantando dentro do nosso coração muita coisa que não presta. Quem planta vento, colhe tempestade, diz o ditado popular. E aí, não é porque Deus não pode fazer diferente. Não é porque Ele não tem poder para fazer diferente. Ele não pode intervir numa decisão. Porque Ele nos ama. E um amor que não respeita a liberdade não é amor. O Senhor não te obriga a ficar perto dEle. O Senhor não te exige santidade. O Senhor te propõe. Agora, a decisão é minha, a decisão é sua. O convite que o Senhor faz para mim e para você hoje, nesta sexta-feira da quaresma, da primeira semana da quaresma, é este. Aproveitemos enquanto temos tempo. Não para curtir a vida, nem para viver a refém dos nossos caprichos, mas para reconciliar-nos com Deus e com os outros. Não estamos nesse mundo de passatempo. E não agradaremos ao Senhor trazendo coisas bonitas e belas para colocar diante do altar. O Senhor espera que a gente mude de direção, que tome consciência de que os hábitos que a gente tinha, de que o modo como nós levamos a vida tem nos matado e matado muita gente. E mude. Se o Senhor hoje te deu a graça de abrir os olhos e viver, é porque Ele está te dando mais uma oportunidade de mudar de rota. Não é amanhã que nós vamos mudar de vida, não vai ser amanhã que nós vamos converter. É hoje. É agora. E este Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas, como a Yara cantou belíssimo no Salmo responsorial. Se Ele levar em conta as nossas faltas, quem vai dar conta de existir? Porque quem de nós não se deparou com a sua pior versão?
só quem ainda não conhece-se a si mesmo. Mas nele se encontra o perdão. Quem se aproxima de Jesus entende o rigor do mandamento, não para castrar o homem, nem para tolir-nos da nossa liberdade, que é o slogan de hoje, né? O mundo de hoje quer um Deus que não comprometa-nos com nada, que é um Deus que na verdade é um serviçal dos nossos caprichos. Por isso, quando se aproxima de Jesus e Jesus fala o que precisa ser dito, vamos colocar a culpa em Deus? Vamos pôr a culpa na igreja? Vamos pôr a culpa em alguém? Porque isso não dá mais, né? O mundo de hoje não suporta o Senhor, porque o Senhor exige de nós uma coisa: verdade. E nós nos acostumamos com as mentiras, que contamos, fabricamos, alimentamos. Ora, que máquina fabulosa de nos iludir é o tal das redes sociais, né? Olha que exemplo mais clássico que o padre vai trazer aqui. Um Instagram, você conhece alguém triste? Você conhece alguém, já viu alguém chorando no Instagram, reclamando? Não, lá é um mundo perfeito. Todo mundo está sorrindo, todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja, todo mundo é feliz. Esse mundo existe? Esse mundo é o mundo real? E veja, nós vamos nos alimentando de ilusão. E começamos a achar que quando alguém está mais triste, é porque está sem Deus. Como se a tristeza não fizesse parte da vida humana. Como se sorrir todo o tempo fosse um termômetro muito bom para fazer uma vida feliz. Nós vamos nos acostumando com a mentira, ao ponto de quando Deus exige de nós uma coerência, a gente fala assim: não dá para seguir esse Deus. Esse Deus não é um Deus de verdade. Esse Deus está me cobrando muito. Esse Deus é exigente demais. Jesus nos recorda: eu, porém, vos digo, tome cuidado no vosso próprio coração. Porque os mandamentos que foi dado no deserto não é para viver uma ética normativa. Deixa eu traduzir em miúdos o que o padre está querendo dizer. Não é para ficar bem na fita, porque a lei é um referencial teórico. Thomas Hobbes, um filósofo da época moderna, esclareceu muito bem a finalidade da lei. A lei é uma espécie de parapeito que mostra ao homem qual é o princípio da civilidade. Para isso serve a lei. Mas nosso Senhor quer nos mostrar no Evangelho de hoje que o mandamento dele não é só para mostrar ao homem um parapeito. O mandamento dele é preocupação de amor. Quando ele fala: eu, porém, vos digo, tome cuidado com o que você está alimentando nos seus pensamentos, no seu coração, é porque o Senhor nos ama tanto, que Ele não quer nos ver perdendo-nos no caminho e correndo o risco de não alcançar a meta. É como um pai, disse esse exemplo aqui na quarta-feira de cinzas e termino com ele, que vendo uma criança que está aprendendo a engatinhar e que vai toda felizinha com um brinquedinho para colocar o brinquedinho na tomada, o pai imediatamente diz: não faça isso. Não é porque o pai quer tolir a criança, né? E não é porque a criança não pode colocar o brinquedinho na tomada. Pode, ué. Pode pôr o brinquedo na tomada o tanto que ela quiser. Só que um pai que ama o filho sabe muito bem qual é a consequência. Se aquela criança colocar um brinquedo pontudo nos furinhos de uma tomada, pode ser irreversível. A descarga elétrica pode tirar a própria vida da criança. O Senhor, quando nos adverte do nosso pecado, não é para nos jogar na cara o quanto nós ainda estamos distante dele, não. É justamente para nos poupar de algo que pode nos tolir da vida eterna. A quaresma é para isso. Para que a gente escute os apelos amorosos de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ainda se disser hoje. É agora a oportunidade que o Senhor nos concede de fazer diferente, de nos aproximar dele e entender que o problema não está com ele, que o problema não é o mundo, o problema é que a gente não ama nosso Senhor de verdade. A gente quer viver como se nós fôssemos sábios, grandes e bons demais
para não dependermos de Deus e do outro, enquanto na verdade a nossa vida está escondida com Cristo. Feliz é aquele que sabe a quem está servindo e não mede esforços para colocar em prática o mandamento do Senhor. Se hoje ouvirmos a voz de Deus e não fecharmos o nosso coração, vamos experimentar, tal como um pai bondoso, que depois de dizer um não berrado para o filho, toma o filho pela mão e mostra as consequências do pecado, ou as consequências de um ato impensado. O Senhor faz assim com todos que dele se aproximam. É a hora da gente pedir perdão não só a Deus, mas também pedir perdão a muita gente que a gente saiu desembestadamente ao longo da vida, machucando e fazendo mal. Porque ainda nós temos um tempo. Enquanto você estiver respirando, você tem a oportunidade de ser melhor e de fazer a vontade de Deus. Não desperdice sua vida. Não desperdice o agora. Porque o Senhor te ama tanto que quer te dar o que Ele tem, a vida dele. Basta que hoje, eu e você, tenhamos uma única decisão, de ouvir a voz do Senhor, que nos chama para sairmos desta igreja por um outro caminho. Não na BR, mas por uma outra mudança aqui no coração. Vendo a vida com os olhos dele e sendo capazes de ir buscar a reconciliação enquanto nós temos a oportunidade de emendarmos os nossos erros e ajudar as pessoas a serem melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces. A nossa resposta será: atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor. Para que o povo santo de Deus seja no mundo sinal de fé, conversão e reconciliação, rezemos. Atendei-nos, Senhor. Para que tenhamos todo o cuidado de não ofender os irmãos com más palavras e atitudes, rezemos. Atendei-nos, Senhor. Para que nós, em nosso proceder, nos assemelhemos a Cristo, Senhor e Mestre de nossas vidas, rezemos. Atendei-nos, Senhor. No silêncio do seu coração, apresente ao Senhor como o seu coração realmente está. Não queira se iludir, porque o Senhor nos conhece de verdade e conhece a verdade. Mas quando somos sinceros com Ele, aí sim experimentamos a verdadeira libertação. Porque Ele nos ajuda, Ele nos abraça e Ele nos faz melhores. É o seu momento de falar com Deus. Tudo, Pai, vos apresentamos por meio do vosso Filho, caminho que verdadeiramente conduz à vida. Por ele recebamos a vossa graça, para aproveitarmos o tempo presente na busca da conversão. Por ele vos pedimos isso, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.